Sempre que eu leio os teus textos e eu tenho acompanhado o teu trabalho de perto, eu estou preocupado em acompanhar e compreender a tua reflexão sobre o mundo contemporâneo. Eu acho que o mundo contemporâneo hoje talvez seja o teu objeto de maior, se não de maior, mas de muito interesse, né? E eu queria mais tarde que você falasse disso. Mas eu compreendo que para a gente chegar aí, é importante que a gente fale um pouco de um outro mundo, um mundo um pouco diferente, né? Tanto no tempo quanto no que tange as suas determinações, que é o mundo historicista, que você chama de cronótopo historicista. De maneira que eu queria que você falasse um pouquinho sobre o cronótopo historicista, se puder definir um pouco o que é o cronótopo para você e as características fundamentais desse tempo. Bom, é uma tarefa bem dura, né, para poucos minutos, para só uma pergunta, mas eu vou começar dizendo que eu estou usando o conceito cronótopo, cuja palavra, cujo significante ficou inventado por o Mikhail Bakhtin de uma maneira diferente. Quando eu falo cronótopo, falo construção social de temporalidade, né? O Bakhtin que associa outra coisa com isso. Eu não estou dizendo que ele está errado, mas eu estou usando assim. Então, hoje em dia no meu trabalho, não estou dizendo que seja uma solução final, ainda menos obrigatória, mas estou usando o conceito como conceito totalizador, né? Um conceito que permite comprimir, né, ver numa configuração muitos fenômenos simultâneos, contemporâneos do momento histórico. Por que eu estou achando que isto é possível? Me estou baseando no Husserl. O Husserl fala que o tempo é a forma da experiência. Tempo é a forma da experiência. Eu não tenho tempo para explicar esta frase, mas ele tem razão que o tempo é a forma de experiência. Então, qualquer experiência que você pode fazer no momento histórico está condicionado, está formado, pré-formado pela temporalidade. Então, se você consegue identificar a temporalidade básica, a construção de temporalidade de uma cultura, do momento histórico, você tem uma premissa, né, que tem uma influência básica, constitutiva para qualquer fenômeno. E nesse sentido, encontro compreender a construção de temporalidade da Idade Média, da cultura mesopotâmica, se a gente conseguir, né, da cultura nossa, talvez seja a aproximação mais complexa e talvez também a mais econômica. Você tem um tema, mas que permite ter uma influência sobre qualquer fenômeno para compreender, mas também para presentificar o momento histórico. Então, quando falo de cronótopo historicista, me estou referindo a uma construção de temporalidade, mas com ela uma construção de mundo que emergiu recentemente tarde, bastante tarde, né? Eu acho que, como fala Koselleck, o tempo sela entre 1780 e 1830 e se constituiu tão rapidamente, tão fortemente, que a partir de 1830 as pessoas confundiam aquele cronótopo com o tempo, com o tempo, né? Durante 150 anos a gente achava que isto era o tempo, que finalmente tinha encontrado, tinha definido o que era a realidade do tempo. Agora, usando a obra do Koselleck, eu acho que foi primeiro para historizar o cronótopo historicista, né? Em contra de aquela tendência de achar que isto é tempo em si. Isso. Se você quer descrever, hoje em dia, eu acho que você já percebe que é uma configuração particular do tempo, né? É aquele tempo, aquele cronótopo onde você sempre deixa que vai deixar o passado atrás, que vai entrar num futuro aberto de possibilidades, que o presente seja um momento de mera transição, né, que não tem substância, etc, etc. Então, eu acho, como você sabe do meu trabalho, que desde a metade do século XX, né, a gente cada vez mais tem uma capacidade de ver
aquele cronótipo historicista de fora, porque eu acho que já existe outro cronótipo, que eu estou chamando cronótipo do presente amplo, que nos permite, desde a posição de ele, ver o cronótipo historicista desde fora. O cronótipo historicista continua existindo, mas a gente tem possibilidade de o ver desde fora, né? Isso seria a introdução mais breve possível ao sujeito. O teu último livro, publicado em português, na verdade uma coletânea de ensaios, né? No primeiro capítulo dele, o nome dele, o título é Graciosidade e Estagnação. No primeiro capítulo você tem um ensaio sobre a história dos conceitos, sobre Koselleck, e você tem dois movimentos importantes. Um é de inserir o Koselleck, de mostrar o Koselleck, né? Inserir no interior da historiografia e mostrar a importância dele. E o outro é de fazer uma crítica à história dos conceitos, porque ela ainda precisaria da experiência do tempo historicista, né? Para se comportar, para se constituir. Você podia falar um pouco sobre isso? Olha, que em primeiro lugar me sinto obrigado, né, de dizer que a minha admiração pelo Koselleck como se fala no Brasil, na Alemanha, científico, né, como professor, está sempre crescendo, né, uma coisa quase ilimitada. Eu acho, se a gente logo depois vai fazendo comparação, na Alemanha é o humanista mais importante na Alemanha na segunda metade do século XX, né, com muita coisa, porque tem pessoas muito importantes. Mas existe uma coisa estranha, Koselleck também no sentido que eu falei de aquele medievalista do Hugo Kuhn, né? Eu conhecia bastante bem o Koselleck sem ser, nunca ter sido aluno dele, ou colega dele, mas é uma pessoa sem hierarquia, uma pessoa completamente aberta, uma pessoa de discussão contínua, né? Koselleck sempre discutia, né? Koselleck nunca tinha nada preparado, porque foi uma vida bastante caótica, mas sempre estava em discussão, foi uma performance intelectual contínua. Então a coisa do Koselleck estranha é a seguinte: não estou criticando quase um fenômeno. O Koselleck, você pode dizer, o ponto de convergência está toda a pesquisa, toda a escrita, toda a obra dele, da sua vida inteira, historização do cronótipo historicista. Mas o Koselleck, em momento nenhum, até uma última revista que ele deu à Frankfurter Allgemeine Zeitung, uma semana antes de morrer, se perguntava qual poderia ser um outro cronótipo. Ele não falava cronótipo, né? Mas uma historicidade, como ele diria, alternativa, diferente, até hermeneuticamente, que permitia a ele historizar o cronótipo historicista, né? Aquela pergunta não é interessante, porque você pode dizer que eu vejo são bem diferentes nas suas escritas, mas eu vejo um certo paralelismo entre a obra de Koselleck e Michel Foucault. Você poderia dizer que as palavras e as coisas também uma historização do cronótipo historicista. E o Foucault, naquele final famoso do texto, está ao menos perguntando aquela coisa, né? Quando ele diz o conceito de homem, que tem saído de uma formação de sciences humaines ao início do século IX, existe ainda, mas um dia vai desaparecer com um desenho que se faz numa praia, né? Então, com aquela metáfora, ele está perguntando, um dia a gente vai ter, eu falaria, um cronótipo, uma visão do mundo diferente, e qual vai ser? Aquela pergunta, estranhamente, o Koselleck nunca perguntou. Eu não quero dizer que seja uma coisa negativa, né? A vida dele é tão admirável, mas é muito estranho. Talvez, né, eu estou falando quase seriamente, eu até deveria ficar agradecido, porque é como se ele me tiver deixado aquele espaço, né, de pensar. Também uma coisa generacional, né, mas ele, se me lembro bem, morreu em 2005, né, bastante recentemente. Quer dizer que ele teria tido a possibilidade de perguntar, mas nunca fez. Sem dúvida nenhuma, ele não foi assim, foi uma decisão ideológica, conservadora. Ele era mais bem politicamente conservador, mas sobretudo era não ideológico. Claro. É quase como ele esqueceu de perguntar aquela pergunta, né? Que era a pergunta mais lógica. Isso. Da toda a obra dele. Ele facilitou intelectualmente a possibilidade
de perguntar isso. Ele criou as condições de possibilidade. Ele nunca perguntou. E me diz uma E coisa. de novo, não é crítica, né? Sim. Isso. Nesse mesmo artigo, né, você diz que o Koselleck tematiza o problema da metáfora, né, num artigo específico, Terror e Sonho, foi traduzido assim em português, né, na coletânea Futuro Passado, mas que ainda há bastante espaço e a gente ainda precisa, né, é uma tarefa a gente pensar as metáforas no interior da história dos conceitos, e aí você trabalha um pouco com Blumenberg. O que você chama de metáfora? Qual a diferença entre metáfora e conceito? Olha, é complicado porque isso é todo é quase uma subfilosofia, né? Mas, para falar assim, o Blumenberg, eu acho, em geral, não sou um grande torcedor do Blumenberg. Não, é muito bom, mas eu acho os livros do Blumenberg sempre têm 200 páginas demais, né? Tem notas demais ao pé da página, tem demais erudição, para mim, eu gosto, né? Certo. Porque muitos alemães acham por que o Blumenberg não é tão conhecido como Foucault. A resposta é essa: Foucault é muito mais direito, muito mais agressivo intelectualmente. Mas, em todo caso, no livro mais breve dele, um livro muito temprano na obra dele sobre metáfora, ele se está perguntando qual é a possibilidade específica para a compreensão histórica que oferece a metáfora, e vai dizendo uma coisa bem lógica. Você pensa, a metáfora tem a capacidade de levar as pessoas a dimensões de experiência, talvez de erlebnis, de experiência vivida, que não tiveram conceitos e por isso não se podiam articular, né? Claro. Tem muita razão, é muito interessante, mas eu, além disto, estou perguntando se muitas vezes as metáforas não são traços daquela dimensão completamente nem reprimida, esquecida nas ciências humanas ocidentais, é toda a dimensão de presença. Quer dizer que se uma metáfora, aquele guerreiro era um leão na batalha, é mais que uma alegoria, né, de um leão, mas se fala de uma participação mais física, mais de presença, mais corporal, mais somática na vida, que a gente não tem instrumentário analítico para identificar, né? Então, neste sentido, acho que, em primeiro lugar, é possível ir mais longe até na trajetória do Blumenberg, e, em segundo lugar, se talvez a gente teria para desenvolver uma filosofia da metáfora, talvez em conexão com aquelas coisas que eu tenho reconstruído com presença, que seria interessante, né? E finalmente gostaria de também dizer que o grande momento da história conceitual, né, foi aquele momento do construtivismo, onde tudo é construção de alguma coisa, né? Mas eu acho que epistemologicamente, né, eu sinto que a gente está além daquele momento. Eu acho que a gente se encontra num momento intelectual, hoje em dia, ao menos nas ciências humanas, de um desejo do novo realismo, no sentido, talvez, até do Derrida, um pouco desconstrutivista, como você sabe, mas de saber que a gente tem que ir além do construtivismo, tem que ir além do linguistic turn, em plena consciência da impossibilidade disto, né? Neste sentido, eu acho que, nesse sentido, tem um interesse de desenvolver aquela coisa da metáfora, aquela coisa de traços de presença, que, para mim, a Begriffsgeschichte, a história conceitual, somente conseguiria ser não uma coisa de um passado recente, epistemologicamente falando, se consegue participar naquele novo, entre aspas, realismo filosófico.